Ora, muito bem, tal como eu dizia, hoje assinala-se o Dia Mundial do Doente de Alzheimer. Os últimos números apontam para que mais de 70 mil pessoas sofram com Alzheimer em Portugal. Nós temos connosco dois convidados, António Proença, da Delegação Norte da Associação de Alzheimer Portugal, e também Sara Sousa, também da Associação, e é também terapeuta ocupacional. Música para ambos. Muito bom dia a ambos. Daqui a pouco já vamos falar das várias iniciativas que estão previstas para este dia e os próximos dias para assinalar o Dia Mundial do Doente de Alzheimer. Mas para já convém, se calhar, definirmos o que é a doença de Alzheimer, porque muitas vezes confundem com senilidade ou com outras doenças, nomeadamente Parkinson, e há aí muitas confusões, não é? Se calhar começaríamos pela definição mesmo de Alzheimer. Sim, portanto, basicamente a doença de Alzheimer, à semelhança dessas que mencionou, portanto, é também uma doença do floro neurológico, distingue-se dessas porque afeta, digamos, a parte cerebral. Ou seja, há um envelhecimento do cérebro, não um envelhecimento que é aquele que nós conhecemos já com o próprio envelhecimento da pessoa, que vai perdendo a memória, mas vai perdendo gradativamente a memória. No caso da doença de Alzheimer, não. Tem mesmo um problema e a memória vai se degradando muito progressivamente ao longo do tempo e muito rapidamente e tende, portanto, para a pessoa ficar, digamos, num estado vegetativo e leva precisamente à morte da própria pessoa. Nós, antes de avançarmos com a nossa conversa, eu proponho agora que vejamos o Hélder. Ele foi à loja do avô e nesta peça nós vamos poder conhecer algumas ajudas que podemos dar a estes doentes. Vamos ver a peça e depois continuamos a falar sobre Alzheimer. Vamos ver. Bom dia, Hélder. No Dia Mundial da Pessoa com Alzheimer faz todo sentido visitar esta loja, não parece, mas estamos. Estamos na loja do avô, que quer também, como é óbvio, enaltecer a qualidade de vida das pessoas que têm Alzheimer. Em Portugal, cerca de 70 mil pessoas padecem de Alzheimer. Em estúdio, vocês desenvolverão a questão de uma forma muito mais pormenorizada. Nós aqui vamos falar de material adaptado e também de algumas questões que seguramente vão ser de interesse a todos. Eu vou apresentar os meus convidados, o António Sampaio, que está aqui à minha direita, que fez o favor de nos abrir as portas da loja, depois o Pedro Antunes, que é terapeuta, e a Alexandra Cardoso, que é psicóloga. Muito obrigado a todos por estarem connosco. Começo por si, anfitrião da casa. Temos aqui algum material adaptado que pode ajudar verdadeiramente a qualidade de vida, quer da pessoa com Alzheimer, quer da própria família, não é, António? Exatamente. Eu passo a explicar. Portanto, aqui temos, neste caso aqui, uma campainha sem fios, que permite facilmente para o nosso utente chamar alguém que esteja com ele. O alcance é ótimo, cerca de 50 metros, portanto, facilmente consegue chamar a pessoa. Assim não está sozinho? Exatamente. Aqui ao lado temos um pequeno equipamento muito simples, que ajuda a cortar os comprimidos a meio. Portanto, em vez de andarmos com facas e perder as metades... Perder as metades, ainda aqui a outra metade. Ali ao lado está uma caixa de medicação, que serve, pronto, porque uma pessoa não está em condições de o fazer. A pessoa vai colocar a medicação toda para a semana. Que ajuda muito na orientação. Portanto, tem os dias da semana, tem as refeições. Muito bem. Aqui ao lado, na mesa, temos aqui uma colher adaptada, que permite facilmente facilitar, digamos, a vida à pessoa que se vai alimentar, não é? Juntamente do prato temos o rebordo, que também ajuda a que a alimentação não saia do próprio prato. Temos esse tapete aí que está aí antiderrapante, que também vai ajudar a que o prato não fuja da mesa, não é? Ali ao lado temos o teleassistência, que é um aparelho que serve para, principalmente para quem está só em casa. Vem com um equipamento que é acoplado ao telefone fixo e que permite, em caso de urgência, a pessoa pressionar no botão e vai estar gravado 3 números do telefone, vão fazer a chamada e a pessoa vai ficar a saber que a questão está com algum problema, não é? Uma parte aparentemente lúdica, mas é importante para o exercício mental, não é? Jogos de treino de memória. Isso é para a realização cognitiva, portanto há aí vários jogos que servem para esse nível, portanto a nível de emoção,
a nível de treino de memória e aqui a nível de destreza. Já vamos perceber aqui junto do nosso amigo terapeuta se de facto dá uma ajuda forte ou não. Eu acho que sim. E depois aqui temos um mobiliário aparentemente muito comum, mas que é um excelente auxílio, não é? Principalmente para quem está a prestar o cuidado aqui neste caso. Portanto, consegue facilmente retirar... Posso manusear? Eu não vou estragar isto. É ao contrário. É no outro botão. Consegue facilmente tirar o utente do sofá sem custo nenhum, não é? É uma mais-valia. Além disso, ele deita também. Portanto, é extremamente confortável. Ajuda mesmo. Ele fica a cerca de 45 graus. Portanto, para... Bem fácil sair daqui. Bem fácil sair daqui. E passamos aqui para esta zona que toda a gente necessita em casa e uma cadeira adaptada dá uma grande ajuda, não é? Dá. Aqui, a nível de segurança, portanto, é ótima porque o utente vai estar completamente em segurança, portanto, não corre riscos nenhuns. O prestador de cuidados poderá fazer, de facto, o serviço à vontade e sem correr riscos nenhuns com o utente, não é? Ora, muito bem. Fazemos aqui uma pausa na nossa conversa. António, não fuja da minha beira, porque ainda vou querer cruzar a conversa consigo. Pedro, é terapeuta, lida diretamente com a pessoa com Alzheimer. Seguramente algum deste material faz parte do seu cotidiano. Faz, sem dúvida. A questão da estimulação cognitiva é uma coisa muito presente e é aquilo que nós trabalhamos imenso com os doentes, por isso sim, aquilo que nos estava a perguntar há pouco, faz todo sentido e está presente. Podem fazê-lo em casa, com coisas muito simples, palavras cruzadas e afins, não é? Podem. Há uma série de coisas que os familiares podem fazer e que nós incentivamos a que seja feito porque o tempo em que o terapeuta está com o doente é muito curto, numa semana inteira. Portanto, O trabalho passa muito pelo domicílio. O nosso trabalho passa muito pelo domicílio porque neste momento ainda não temos centro de dia na delegação do Norte de Alzheimer Portugal, portanto, sim, a maior parte do trabalho é feito em casa e em grande parte das vezes faz todo sentido porque é aí que o doente funciona, é aí que ele tem de... O facto de estar no seu meio também acaba por ser uma mais-valia. Exatamente, é aí que ele tem de ser efetivamente treinado e orientado. Há resultados do seu trabalho, da sua terapia? Há resultados a um futuro próximo ou demora algum tempo até atingir alguns objetivos? Bem, trata-se de uma doença que não tem, à partida não terá melhoria se falarmos da demência de Alzheimer. Portanto, aquilo que nós notamos são as estratégias conseguidas pelos familiares, as estratégias conseguidas por alguns doentes e, enfim, o aumento do bem-estar, não é? E da motivação, de tudo isso. Não tanto uma melhoria efetiva, se fizermos uma avaliação muito específica, não iremos provavelmente encontrar melhorias, mas encontramos-lo assim no bem-estar e no funcionamento geral da família. Alexandra Cardoso é psicóloga, tem um trabalho fundamental, quer com a família, quer com a pessoa com Alzheimer. Exatamente. Por exemplo, os cuidadores, não é? Existe um doente, tem que haver alguém para cuidar. E o cuidador tem que estar bem, não é? Porque senão passamos a ter 2 doentes e nenhum cuidador. Neste caso, o que acontece quando nós fazemos as consultas no domicílio, quando o meu colega está com o doente, eu fico com o cuidador. E assim conseguimos resolver de uma só vez uma situação, não é? Que é dar o apoio ao cuidador e também ao doente. É um desgaste emocional muito forte para a família. Exatamente. Se virmos que são 24 horas a cuidar daquela pessoa, nós que temos o nosso trabalho normal, chega ao fim do dia, vamos para casa e conseguimos descansar, aquela pessoa não. Continua a ter ali o doente, não é? Que muitas vezes é o casal, é o cônjuge, e então à noite continua a estar com ele, não é? E tudo isso prolonga e são 24 sobre 24 horas. Estamos a falar da pessoa com Alzheimer que se perde um pouco de si própria, não é? Acaba por perder um pouquinho a noção daquilo que é, do sítio onde está, portanto, depois tudo isso cria um grande desgaste. Acha que as pessoas estão mais ou menos esclarecidas ou aparecem casos um pouco surpreendentes em relação à falta de esclarecimento e de informação? Lá está, se tem informação no momento em que aparece o diagnóstico confirmado, aparecem muitas dúvidas, não é? Porque está ali a situação e agora vamos ter que resolver, não é? E não é fácil lidar assim com uma alteração tão grande, porque a pessoa que nós conhecíamos, não é? Porque é a nossa identidade, de repente começa a aparecer de forma diferente e a demonstrar outras atitudes e que tudo isso é difícil depois de digerir, não é? E daí ser importante o apoio também ao cuidador.